Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Não esqueça de deixar o seu like, se você é um novo inscrito. Não esquece de começar lá de Gênesis capítulo 1 para a gente aprender tudo que o Senhor tem para nos ensinar nessa palavra. Hoje nós estamos em Deuteronômio 9. Deuteronômio 9 tem lições interessantes para nos mostrar. Deus vai nos mostrar por que Ele nos escolheu. Você sabe que naquele tempo em que os israelitas foram libertos lá do Egito, eles eram o povo mais pobre entre todas aquelas grandes nações daquela época. Naquela época tinha o Egito, tinha a Babilônia, tinha os persas, tinha os gregos, todos eles mais poderosos do que os israelitas. Então Deus escolheu um povo que não tinha pátria, escolheu um povo que era escravo, escolheu um povo que não tinha exército, que não tinha identidade, que não tinha nada. Para quê? Para separá-lo, para escolhê-lo. E por quê que ele separou justamente aquele povo? Exatamente por essa razão, para mostrar que ele te escolhe sem méritos, sem que você ache que você foi escolhido porque você é o mais inteligente, porque você é o mais bonitinho, porque você é o mais bonzinho, porque você não é bonzinho, você é mau na sua essência e você não tem poder nenhum. Se o Senhor não te der o poder, você não terá nenhum poder. Todo poder vem do Senhor, todo poder vem do trono da graça. E era isso que o Senhor queria mostrar para aquele povo, que eles não foram escolhidos por serem os melhores, mas sim talvez os piores, talvez os mais fracos, eram os mais humilhados, eram os mais oprimidos daquela época, eram escravos, como você era escravo também do pecado, você era escravo lá do mundo e hoje você está liberto. Glorifique a Deus por isso. E por que será então que Deus escolheu? Para mostrar o poder, já que eles não eram poderosos. Eu creio que justamente por isso, que você vai ver aqui em Deuteronômio 9, quando Moisés diz a eles, para que eles não achassem que foi por causa deles. Deuteronômio 9,5 diz assim: não por sua justiça, nem pela retidão do seu coração, entras a possuir a terra deles, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor, o teu Deus, os expulsa de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Preste muita atenção, Deus estava cumprindo promessas feitas ao pai Abraão, feitas ao seu filho Isaque, feitas ao seu filho Jacó. Pensa bem que Deus não escolheu aquele povo por causa deles, mas por causa dele mesmo, por causa da promessa que ele havia feito aos antepassados dele. Deuteronômio 9,7 diz assim: lembra-te, não te esqueça que provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia que vocês saíram da terra do Egito, até que vocês entraram nesse lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Moisés faz eles lembrarem do quanto eles foram desobedientes, insolentes, rebeldes, e que ele mesmo tinha jejuado por eles por 40 dias para poder aplacar a ira de Deus contra aquele povo. Nosso tempo também, Jesus jejuou por nós 40 dias, sendo tentado no deserto. Por amor de nós, ele fez a mesma coisa. No versículo 18, lembra-os de toda a rebeldia deles naqueles 40 anos que eles estiveram no deserto e o seu pedido a Deus para que não os destruíssem. Moisés sempre agindo como intercessor, como hoje Jesus é o nosso mediador, Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai, para que o Pai não se ire contra nós, ele aplaca a ira de Deus, como Moisés fazia com aquele povo, aleluia. E aquele povo era uma herança resgatada pela grandeza do Senhor. Então nunca foi por causa deles e nunca será por causa de você. É tudo pela graça e misericórdia do Senhor. Versículo 26. E tudo isso era para mostrar a eles que nenhum mérito eles tinham, que Deus os escolhera por sua própria fidelidade, pela própria fidelidade de Deus, pelo amor e pela promessa aos antepassados deles. Vocês entendem isso? Que você não foi escolhido por Deus por causa de você, mas por causa da graça do Senhor que está sobre Jesus Cristo. Por isso que quando você aceita Jesus Cristo, você entra debaixo dessa graça. Ele não os salvou, ele não os livrou, porque, e também não deu a terra a eles,
a terra prometida porque eles eram bons, fortes, poderosos, mas porque Ele mesmo, o Senhor, decidira em seu coração que lhes daria o imerecido. Isso se chama graça. Lhes daria o que era impossível de ser conquistado pela força do braço deles. Você tem que entender que as suas conquistas serão impossíveis na força do teu braço. Você só fará grandes conquistas se for na força do braço do Senhor. 1 Coríntios 1, 27 diz assim, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo e as que não são para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para anular as que são. Então não é o mais forte, o mais poderoso, o mais inteligente, o mais sábio que Deus escolhe. Não, Ele escolhe os mais fracos, os mais oprimidos, os mais que são humilhados. Esses Deus escolhe para servi-lo, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ele te escolheu, meu irmão? Ele te separou? Então saiba que não foi por causa de você. Glorifique o nome do Senhor por essa escolha que você não merecia. Amém? Romanos 11:36 diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, se você se sente o mais indigno dos homens, se você entende que a graça te alcançou e que você não merecia, você não era merecedor desse amor, você começou a entender essa palavra poderosa do Senhor. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor, agora e para sempre. Então, descansa nessa graça, descansa nesse amor, descansa nessa misericórdia e saiba que por maiores que sejam as suas lutas, e elas virão com certeza, Ele já as venceu na cruz do Calvário. Apenas tome posse da terra que o Senhor te dá. A sua terra, eu já falei, a sua família é a sua terra, a sua cidade é a sua terra, a sua igreja é a sua terra, seus amigos são a sua terra, são a sua porção nessa terra. Cuide bem de tudo que o Senhor te deu. Cuide bem do seu relacionamento com os irmãos, cuide bem do seu relacionamento familiar, cuide bem do seu relacionamento no seu emprego, na sua escola, aonde você estiver, seja testemunha fiel daquilo que o Senhor fez por você e te salvou. Então não desista da caminhada, não duvide nunca da promessa, não esmoreça na fé, para que nós não nos encontremos naquela nova terra preparada. A nova terra está sendo preparada, você cuida dessa terra que Deus te deu e está sendo preparada uma nova terra para você, para todos aqueles que o amam e que guardam a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Seu trabalho é pouco, mas tem que ser feito, você concorda? O dele já foi feito, ele já foi até o fim, ele já cumpriu a sua promessa, ele já deu o Salvador, ele já morreu na cruz, seu sangue já nos lavou de todo pecado, já nos purificou de toda justiça, já venceu a morte, já te deu a vitória. Então, cuide bem daquilo que é a sua parte para fazer diante do Senhor. Leia esse capítulo aqui de novo e veja onde que eles erraram. Veja onde eles caíram, para que você não caia no mesmo erro, sem reclamar, sem murmurar, sem vacilar. Segue em frente, só assim você será parte do povo de Deus. Aleluia! Como diz o último versículo aqui desse capítulo, do 9:29, diz assim: e eles serão seu povo e sua herança, porque tiraste com tua grande força e com teu braço estendido. O Senhor te tirou das garras do inimigo com força e com o braço estendido. Aleluia! Deus já te tirou do Egito, meu irmão, da escravidão do pecado do mundo. Agora cuide para você não morrer no deserto. E como diz Romanos 16:20, vou terminar aqui, o Deus de paz esmagará Satanás breve debaixo dos seus pés. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês hoje e sempre. Amém? Amanhã nós continuamos com Deuteronômio, capítulo 10, onde Moisés vai refazer as tábuas da lei que foram quebradas por ele. Amém? Capítulo 10, amanhã, não percam, vai ser bonito. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir, nos abençoar, de nós continuarmos nessa jornada com Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Aleluia! Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar liberto.
sou. Eu sou